Oi, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo assistir os vídeos? Maravilha! No vídeo anterior, nós aprendemos sobre medidas de posição. Nesse vídeo, nós vamos abordar as medidas de dispersão, que vão acrescentar mais detalhes sobre os dados da análise descritiva. E vocês verão que amplitude e desvios são conceitos fundamentais na análise dos dados. Existem muitas medidas de dispersão, mas nesse vídeo nós vamos abordar essas 5 que aparecem no vídeo. São elas: amplitude, desvio médio absoluto, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A primeira medida de dispersão que abordaremos nesse vídeo é a amplitude. Essa é a medida mais simples. Isso porque amplitude, como o nome já diz, é a qualidade ou característica daquilo que é amplo. Sendo assim, nós medimos a amplitude a partir da diferença entre o maior valor e o menor valor. Simples, né? Mas, apesar da amplitude já fornecer uma boa ideia da dispersão dos dados, ela não permite perceber como os valores variam dentro dos valores extremos. E, por isso, vamos voltar no exemplo da turma C. Observe que a amplitude da turma C é medida a partir da diferença dos extremos. Aqui, ó, o valor maior, que é o 7,5, menos o menor valor, que é 0. Então, a amplitude dá 7,5. Mas, como é que os demais valores se comportam entre esses dois valores? Então, a amplitude, ela só me traz 2 informações. Eu preciso saber de uma medida de dispersão que aponte para todos os valores. Essa medida pode ser o desvio médio absoluto. Apesar dessa medida não ser muito usada, e nem não é muito conhecida, ela é muito importante porque ela introduz o conceito de desvio. Mas o que é um desvio? Desvio é a diferença entre cada valor observado na minha amostra e a média daquela amostra. Só que o desvio médio absoluto, ele vai ser a soma dos módulos de todos os desvios. E o módulo é usado aqui porque, se formos calcular simplesmente a média dos desvios, os valores menores do que a média vão se anular com os valores maiores. E aí, essa soma vai acabar resultando em 0. E aí, um desvio igual a 0 quer dizer que não há variabilidade. E ao usar o módulo, nós acabamos considerando o desvio como uma distância entre cada valor e a média daquela amostra. E o uso dos desvios permite, então, analisar como todos os valores estão distribuídos em relação à média. De forma que valores altos de desvio médio absoluto significa grandes distâncias entre os valores e a média, portanto, grande dispersão. Já valores pequenos representam pequenas distâncias, portanto, concentração. Aqui vocês conseguem ver como calculamos o desvio médio absoluto. Observem que eu faço a diferença de cada um dos valores em relação à média. Como a média é igual a 6 na nossa turma C, eu vou pegar esse valor aqui, 0 menos 6. Depois, 6 menos 6, e assim por diante. Vou fazer para todos os pontinhos. Aplico o módulo em cada uma dessas diferenças, e aí vocês observam os resultados aqui. Se eu não aplicasse o módulo, o resultado dessa diferença aqui é igual a menos 6. E esse valor menos 6 ia acabar se anulando com a soma desses outros valores. Observe aqui, 1 mais 1 mais 1. Mais 1,5, mais 1,5 dá exatamente 6 positivos. Então, menos 6 mais 6 vai dar 0. E desvio igual a 0. Para este caso aqui não faz sentido, porque a gente vê que os valores variam.
E aí, aplicando o módulo, esse problema já não vai mais acontecer. A soma dos módulos vai ser igual a 12 e eu divido pelo número de observações, pelo número de notas que aparecem aqui, e o resultado final vai dar 1,71. Outra medida de dispersão é a variância. Essa sim vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar, né? Isso porque a variância é largamente utilizada em muitas aplicações. Ela é calculada de forma muito parecida com a fórmula do desvio médio absoluto, com duas diferenças. A primeira é que no lugar do módulo eu elevo os desvios ao quadrado. E assim eu obtenho também valores sempre positivos no meu numerador. A outra diferença é que no denominador eu uso a quantidade n, que é o número de observações da minha amostra, menos 1. Esse menos 1 aqui é devido ao número de graus de liberdade, mas eu não vou falar sobre isso nesse curso ainda não. Basta que você saiba que o denominador da variância amostral é n-1. A variância também traz a informação de como os dados são dispersos em relação à média, de forma que quanto maior a variância, mais dispersos são os dados. No exemplo da turma C, calculamos os valores dos desvios, tal qual fizemos anteriormente. Só que no lugar de calcular o módulo, eu elevo ao quadrado, cada desvio elevado ao quadrado. E aí, eu sempre vou ter resultados positivos. Menos 6 vezes menos 6 dá igual a 36 positivos. Mesma coisa eu faço com todos os desvios. E aí, somo esses resultados e depois divido por n-1. E o resultado disso dá 7,25. Só que tem um detalhe importante. Essa medida, como eu elevei ao quadrado, elevei os desvios ao quadrado, essa medida acaba resultando num valor elevado ao quadrado. Então, a unidade de medida da variância é a unidade de medida da variável elevada ao quadrado. No nosso caso, são notas, né? Vamos considerar a unidade de medida como pontos. Se a variável é medida em pontos, a variância vai ser medida em pontos ao quadrado. Então, no caso da turma C, eu tenho uma variância das notas de 7,25 pontos ao quadrado. Percebe como isso é difícil de interpretar? E aí, qual vai ser a solução? Por isso, nós costumamos usar mais frequentemente essa medida aqui, que se chama desvio padrão. Ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão é muito mais fácil de entender, porque ele é medido na mesma unidade da variável original. Muitas vezes, o desvio padrão complementa a média. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Então, vamos ao nosso exemplo da turma C. Temos que a variância das notas é de 7,25 pontos ao quadrado. Quando aplicamos a raiz quadrada nesse valor, temos 2,69. Ou seja, o desvio padrão é 2,69 pontos. Assim fica muito mais fácil de entender a dispersão dos dados, não é mesmo? E da mesma forma, quanto menor for o desvio padrão, mais homogêneo são os meus dados. Ok, mas e se eu quiser comparar variabilidade entre grupos com grandezas diferentes? Aí, essas medidas de dispersão não são suficientes. Elas precisam da informação da média para compor a informação completa. Exatamente para fornecer a noção de grandeza dos dados. Por exemplo, se eu quiser comparar a variabilidade da renda em dois locais de uma cidade, onde um é muito rico e o outro é muito pobre. Provavelmente o desvio padrão do local muito rico será maior do que o desvio padrão do local muito pobre. Mas a informação do desvio padrão já é suficiente para afirmar que a renda varia mais na localidade mais rica? Não. Da mesma forma que a média pode não representar bem um conjunto de dados,
O desvio padrão sozinho não é suficiente para comparar a variabilidade entre grupos. A informação do desvio precisa estar sempre acompanhado da média. Então, que tal termos uma medida padronizada para comparar a variabilidade entre grupos? Essa medida é o coeficiente de variação. E é muito simples calcular o coeficiente de variação, também chamado de CV. Ele nada mais é do que a razão entre o desvio padrão e a média amostral. E essa medida é uma medida adimensional, ou seja, ela não tem nenhuma unidade de medida associada a ela. Sendo assim, eu posso multiplicar essa medida por 100 e assim eu terei uma variação percentual. Não é muito mais fácil compreender qual grupo varia mais? Vamos de novo ao exemplo da turma C. Se o desvio padrão é 2,69 e a média é 6, a divisão entre esses dois valores dá 0,448. Portanto, as notas da turma C variam em cerca de 44,8%. E olha que interessante. O CV também permite que eu compare variabilidades com variáveis com unidades diferentes. Por exemplo, eu posso querer saber o que varia mais, se é o número de livros lidos ou o número de locais visitados. Essa comparação só é possível a partir do CV porque ela é uma medida adimensional. Opa! Chegou a hora de vocês mostrarem que assistiram os vídeos. Eu vou disponibilizar um link com uma atividade com nota. Uma das tarefas nesse link será fazer os cálculos dos desvios padrões e do coeficiente de variação para as turmas A e B. Os da turma C já estão calculados no vídeo. E comentarem qual turma variou mais, A, B ou C. E me digam também se, nesse caso, o desvio padrão é suficiente para calcular a variabilidade das notas das 3 turmas. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Nesse vídeo, nós aprendemos sobre as medidas de dispersão. Vimos que as medidas de dispersão dizem como os valores se distribuem, que quanto menor for a medida de dispersão, mais homogêneos são os dados, e que se formos comparar grupos, a melhor medida de dispersão é o coeficiente de variação. Espero que tenham gostado, continuem assistindo os vídeos, fiquem bem, tchauzinho!